Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast hoje com uma presença especial do comandante do 12º Companhia Independente da Polícia Militar de São Gabriel do Oeste, comandante Célio. Nosso muito obrigado, comandante, por aceitar esse convite de participar conosco desse podcast. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje para debater sobre as questões da segurança pública, principalmente aqui do município de São Gabriel do Oeste. Nós que agradecemos a presença do senhor. Comandante, conta para nós um pouco da sua história na polícia, como foi a sua entrada, se foi isso uma paixão de criança, como foi a sua entrada, o ingresso na Polícia Militar? Então, Edson, inicialmente eu tinha vocação para ser militar, né? Desde os 17 anos eu já queria prestar concurso para as Forças Armadas e acabei ingressando no Exército, período obrigatório. Servi um ano no Exército, gostei bastante da questão da disciplina, da educação, do respeito. Isso me motivou e me fortaleceu a procurar uma profissão dessa natureza, né? Aí assim que eu dei baixa do Exército, né, um ano obrigatório, surgiu o concurso da Polícia Militar, que também é militar, né? Ali eu vi a oportunidade de eu continuar na carreira militar, né? Aí ingressei na Polícia Militar como soldado da Polícia Militar. Aqui no estado mesmo? Aqui no estado, fiz o curso em Campo Grande, né? Aí trabalhei como soldado por 3 anos na Polícia Militar Ambiental em Coxim. 3 anos. Aí dali eu fiz o concurso para oficial da PM, né? Sim. O concurso de oficial passei e fui fazer a escola de formação, curso de formação de oficiais na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Fiquei 3 anos na academia da Brigada Militar, lá em Porto Alegre. Foi um desafio enorme porque sou nordestino, né? Sim. Sou de Limoeiro, Pernambuco, e fui criado boa parte do tempo no Mato Grosso do Sul, em Coxim, região quente. Aí fui para Porto Alegre, cara. Peguei um frio. Extremo do frio. Extremo do frio, assim, do Brasil, totalmente diferente da minha habitualidade, né? Sim. Passei, assim, maus bocados ali até se adaptar, mas graças a Deus e ao empenho, à dedicação, me formei oficial em 1999. Aí voltei para o estado. Polícia Militar. Voltou para o estado. O senhor veio com quantos anos do estado do Pernambuco para o Mato Grosso do Sul? Então, eu vim ainda era criança, devia ter uns 2 para 3 anos, né, quando meus pais migraram para o Mato Grosso do Sul. Aí a gente ficou radicado na região de Coxim. Sim. Aí minha família fica toda lá. Então você serviu o exército em Coxim? Servi o exército num 47 BI em Coxim, um ano. Olha só. 92. 92. E o senhor formou em 99, né, como oficial. Como oficial. E desde então atua no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Né? Aí percorri as carreiras todas de aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major e agora tenente-coronel. Tenente-coronel. Isso. Mas foram quantos anos para o senhor chegar a tenente-coronel? São 23 anos para chegar a tenente-coronel. Tenente-coronel. Isso. Sim. Então o senhor foi uma oportunidade que o senhor viu no exército de seguir carreira, né? E nós sabemos que a grande importância da polícia que é no nosso município, no nosso estado, e o senhor fazer parte, eu acredito que deve ser algo muito importante para o senhor e para a sua família, né? Então algo assim que é muito significativo, né? Ajudando na segurança do nosso estado, do nosso município. Então surgiu essa questão para o senhor ingressar, né, na Polícia Militar. E como que eu posso dizer assim, como que é o trabalho da Polícia Militar hoje aqui em São Gabriel do Oeste? Como o senhor vê? O senhor acredita que São Gabriel é uma cidade perigosa? É uma cidade que temos grandes problemas? Como que o senhor avalia na sua visão como policial militar? Então, Edson, São Gabriel, na minha avaliação aqui, desde quando cheguei em março, é uma cidade tranquila, cidade segura, né? Sim. Ela não tem um índice elevado de criminalidade, comparando com cidades maiores ou do mesmo porte que eu já passei. São Gabriel está com índice abaixo de muitas cidades, até um pouco menos habitante, assim como Jardim tem um índice bem maior de criminalidade, Coxim tem um índice mais elevado do que aqui. Então a gente tem uma cidade bastante ordeira. Sim. E a Polícia Militar tem feito um trabalho significativo para manter esses índices aí, porque não é fácil, né? Às vezes o índice começa a dar uma subida
a gente intensifica o policiamento, abordagens, a gente consegue prender criminosos, tirar de circulação. Assim que a gente prende 2, 3 criminosos, é lógico, trabalho feito em conjunto com a Polícia Civil, a gente consegue tirar de circulação essas pessoas, o índice criminal já cai bastante. Sim. Então, muitas vezes são criminosos que efetuam vários roubos e furtos no nosso município. Muitas vezes, então, é feito um trabalho investigativo pela Polícia Militar em conjunto com a Civil e com a Militar, aonde a maioria, né, muitas vezes, quase 100% são presos. O senhor acredita que essas pessoas são daqui de São Gabriel do Oeste, a maioria que tem esses furtos, ou vem de fora? A boa maioria já está erradicada aqui há bastante tempo, às vezes vem de fora, mas já está há bastante tempo aqui. Mas tem, assim, criminosos que recém chegaram na cidade e começam a praticar furtos, arrombamentos, até assalto. O senhor acredita que, por essa questão de as pessoas, né? O senhor estuda muito sobre o crime, é muito inteirado, né? O senhor acredita que é relacionado com o emprego, essa questão dessas pessoas ir para o mundo criminoso, ir para essa questão do tráfico? Você acha que é oportunidade, muitas vezes, que essas pessoas não tiveram de trabalho? É uma criação de família? É uma pessoa... O que o senhor avalia, assim, conforme a sua experiência na polícia? A questão do crime é mais uma opção. É um convencimento. Porque quando a gente começa a se tornar um adolescente, um adulto, a gente é levado pelo convencimento. Convencimento Sim, dos influência. pais para fazer as coisas corretas, convencimento da família para fazer as coisas corretas, convencimento da maior parte da sociedade, né? Só que tem aquela questão da ousadia, né? Da coisa nova, da curiosidade, né? E essas pessoas acabam sendo seduzidas por outras. Sim. Que se arriscam no mundo do crime e acabam seduzindo pessoas que ainda não eram do crime. E essas pessoas, por o espírito da ousadia, dessa questão de querer aventurar, acaba se convencendo de que aquilo é melhor para ele do que aquele convencimento anterior que ele tinha, de ser uma pessoa do bem, uma pessoa que tem que trabalhar, levantar cedo todo dia, suar para ir para o serviço. E o mundo do crime convence ele, coopta ele, assim como a droga, né? Ninguém nasce com tendência a ser um drogado, a ser um viciado em álcool, em drogas, seja lícitas ou ilícitas. Ninguém nasce com isso. Só que com o passar do tempo o cara começa a ter essas curiosidades e ele se convence através daquele outro grupo que já milita na área do crime. Sim. De que é melhor e ele vai experimentar. Depois que ele entra, dificilmente ele consegue retornar, porque ele se torna uma pessoa viciada. Aqui é o exemplo que a gente tem, a maior parte daqueles que cometem os crimes de furto, roubo, você pode perguntar, a maior parte deles é de pessoas que é viciada em droga ou álcool. Então é difícil para ele. Esse dia mesmo pegamos um infrator e ele confessou para nós, falou: comandante, felizmente eu já cumpri pena por 4 crimes. E eu não consigo sair. Eu já tentei uma vez, fui para uma internação, mas aí voltei e acabei recaindo. Sim. Então você vê que depois que a pessoa cai nesse mundo do vício, dificilmente ele vai conseguir sair sozinho. Sim. Mesmo com a ajuda de pessoas, de grupos, ainda é difícil. E a gente vê que essas ajudas ainda é pequena. Não tem tanto espaço de acolhimento para tratamento de pessoas doentes, drogadictos, quanto tem de bares, de pontos de drogas, entendeu? Então, sim, o mundo que leva ele para o mau caminho é muito maior do que o mundo que tenta buscar ele, entendeu? Hoje talvez a gente veja as igrejas tentando fazer um trabalho de resgate. Só que o trabalho das igrejas é de convencimento e não é fácil buscar uma pessoa para dentro de uma igreja e tirar o vício dele sem um tratamento de desintoxicação. Sim. Só pelo convencimento é muito difícil, depois que ele já está dependente químico. Então essa que é a minha visão sobre isso. A gente vê o poder da influência, né, comandante? O poder da influência dos amigos, né, das pessoas que estão ao redor, né? Para você ver que então a pessoa entra por uma curiosidade, entra por um mundo de descoberta. Muitas vezes a maioria dos infratores eles começam na adolescência, né? Exatamente. Dos 11, 12, 13 anos.
né? É um dos maiores índices que nós temos no Brasil. Então ele acaba, através de uma descoberta, indo para esse mundo do crime, né? Então, Exatamente. tomar muito cuidado com as influências, com as pessoas as pessoas que você anda, né? Que você se comunica, que você divide a sua vida. Então é muito importante nós termos esse cuidado realmente. Então o senhor acredita que através das igrejas do nosso município, através das igrejas do nosso estado, ela tem feito um bom trabalho, mas precisa ainda de algo mais intensificado, o senhor acredita? Exatamente. Eu penso que além das igrejas, né, para tentar convencer as pessoas a sair do caminho do erro, ainda tem que ter o tratamento de desintoxicação, né? Porque aí sim, aí começa a mexer na parte física do corpo, né? E psicológica também, né? Os dois aliados, eu acho que é o caminho, mas se ficar faltando um, eu acho que é muito difícil. Sim. É muito difícil tirar as pessoas dali, porque a parte de intoxicação da pessoa, ela já não consegue ter o controle, Sim. né, sobre o vício mais que ela queira, seja convencida, mas o vício vai falar mais alto em determinadas horas e ela vai abandonar a igreja, Sim, vai abandonar os bons caminhos e vai voltar a trilhar o caminho do mal novamente. Sim. O senhor acredita que muito desses adolescentes, desses infratores, né, vamos chamar assim, é muito também da curiosidade que o senhor falou, mas muito pela questão familiar, da desestruturação familiar? O senhor acredita que vem muito disso também? Eu acredito que em parte sim, né? Mas não no todo, né? Não no Porque todo. a gente sabe que tem muita gente que é de família bem estruturada, tudo, mas ele acaba partindo para o mundo do crime através das drogas, né? Porque depois que ele entra nas drogas, ele esquece que ele faz parte de uma família que tem um nome a zelar, que tem uma conduta, e ele passa a ser parte do comum daquele grupo que ele convive, né? Então, mas a questão familiar é muito importante, né? Importante, é uma base, muito importante, porque se ele tiver desestruturado familiarmente, ele não tem aquele esteio, aquele ponto de ancoragem para ele descarregar as angústias, as ansiedades dele, né? Ele não tem com quem buscar isso e ele acaba buscando em alguém de fora que às vezes está com má intenção de levar ele para o mau caminho, né? Usar aquela pessoa, principalmente aquele jovem, aquele adolescente, para esse mundo do crime. Sim. E esse mês, comandante, esse mês de Setembro Amarelo, nós estamos da prevenção contra o suicídio, né? Exato. É importante nós falarmos sobre essa questão que o senhor falou, familiar, desses adolescentes, as pessoas terem o contato com a família para conversar, como o senhor disse, pela questão do suicídio, né? O nosso município tem um índice até elevado de suicídios, né? Eu não me recordo agora quantos suicídios que foram nesse ano de 2023, mas assim, é muito preocupante para a nossa sociedade, né? Você vê jovens, até pessoal mais velho também tirando a sua própria vida, né? Exatamente. Hoje em dia as pessoas vivem num mundo de comparação, né? Porque eu penso assim que todo dia nas redes sociais é uma disputa. É uma disputa de quem se aparece melhor, de quem tem uma imagem melhor, de quem vende a imagem melhor, né? E o jovem, ele fica se comparando, né? Que ele vê os outros colegas postando coisas boas e às vezes ele não está no momento bom, ele não consegue postar nada, isso vai incutindo na mente dele, né? E ele vai se afastando do grupo, vai se definhando, vai se isolando e acaba chegando, às vezes, a cometer suicídio, né? Sim, é entender que nós somos únicos e que nós não temos que viver do comparativo, né? Exatamente, a gente tem que ser nós mesmos, tem que viver a personalidade própria, tem que saber que ninguém é igual a ninguém, né? Sim. O jovem tem que saber disso, não precisa ele ficar achando que aquele outro é melhor, ele é bom naquilo que ele é, ué. Ele não precisa ficar preocupado se o outro está se aparecendo mais ou não, né? Ele também tem as qualidades dele. Às vezes ele não enxerga, mas muitas pessoas enxergam as qualidades dele. Só ele que às vezes não está enxergando. Isso é parte importante da família, observar isso daí, né? Para resgatar no jovem da sua família a autoestima dele, não deixar ele isolado, acreditar no que ele está falando. Às vezes ele chega e fala que está ansioso, que está triste, a família não dá a mínima, né? Às vezes fala que isso é mimimi, os pais não têm tempo, né? E não é, né? Às vezes tem coisas que a gente tem que observar, né? Se o filho está mudando comportamento, né? Se está ficando estranho dentro de casa, até para poder dar um suporte psicológico para ele, se for o caso, até procurar um encaminhamento para um acompanhamento psicológico mesmo, né? Sim. Um profissional especializado para escutar aquele adolescente, aquele jovem que está
nessa vibe aí de ficar, às vezes, ansioso, depressivo, e às vezes a família no dia a dia trabalha tanto que nem observa isso daí. Acontece dentro da casa da gente, a gente não está vendo. Isso é então, verdade. é importante que a gente observe bastante os nossos filhos, né? Nossos Conhecer parentes, os conhecer filhos, o né? jeito deles, ver as mudanças que eles tomaram repentinamente, para poder estar buscando, às vezes, aconselhá-lo, ou até mesmo levar no tratamento psicológico. É importante. Comandante, uma vez que o infrator de menor de idade ele é pego assaltando ou cometendo algum crime, para onde ele é enviado, é colocado, né? Uma vez que não pode ser preso, como que funciona essa questão? Então, o menor infrator, quando ele comete uma infração, né, penal, que a gente chama, né, que é assemelhado ao crime, né? Se ele Sim. comete um furto, arromba um comércio, uma loja ou uma residência, ele comete uma infração penal de furto, né? Que é praticamente a mesma coisa, só que ele não tem a pena igual a pena para o adulto, né? Então Sim. ele vai ser, às vezes ele não fica já apreendido, porque são crimes não violentos que falam, né? Tem que ter uma violência contra a pessoa para ensejar numa apreensão mesmo do menor, assim, para ele ficar apreendido. E aqui em São Gabriel, se tiver algum caso de apreensão, ele vai ter que ser encaminhado, né, para Campo Grande, onde tem as unidades de internação de adolescentes, né, as UNEIs que chamam. Onde ele recebe o tratamento e vai cumprir Exatamente. Em tese, ele deveria ser reeducado, né? Reeducado. Reeducado. Só que a gente sabe, infelizmente, que lá ele acaba aprendendo muito mais, né? Porque lá ele vai ser colocado junto com outros menores infratores que têm muito mais experiência criminosa do que ele, né? E ele acaba, às vezes, vindo pior do que ele já foi. Por isso que, às vezes, a internação dele é a última medida que é adotada pelo judiciário para evitar essa contaminação dele. O senhor acredita, assim, na sua visão como policial militar, como comandante, a questão de, uma vez que nem o senhor disse, uma vez que o infrator ele comete um crime, ele vai para a prisão, qual que é a probabilidade desse infrator sair da prisão assim, querendo uma vida nova, querendo um outro caminho? Como que o senhor explicaria para nós, assim, qual que é a porcentagem, assim, como que eu esqueci o termo agora, mas, assim, do infrator, ele não voltar a praticar crimes, assim? Rapaz, a reeducação que a gente fala, ela não é tão grande quanto a gente espera, né? Geralmente, as pessoas que estão lá, elas são reincidentes. Reincidentes. Ele já cometeu uma vez, aí na outra vez ele volta para lá, então a maioria das pessoas acaba retornando ao crime. Sim, bastante alto o índice de reincidência. Sim. Nós temos no nosso município, no nosso estado, a questão do PROERD, que é um programa, né, o senhor pode falar um pouco mais para nós, sobre a questão de prevenção contra as drogas. O senhor acredita que esse trabalho é muito importante para as escolas, para os nossos jovens e adolescentes? Então, Edson, o PROERD, ele é o Programa de Resistência às Drogas e à Violência, né? Que é um programa educacional que ele é implantado aqui no estado, né? Esse programa ele surgiu em Los Angeles, né? Nos anos de 1983, a polícia verificou que não era eficaz o método de repressão contra os adolescentes que estavam se envolvendo no mundo do tráfico, no mundo do consumo de drogas, né? Não estava tendo efeito. Aí se reuniu com o departamento, com o distrito da escola da localidade de Los Angeles e com pedagogos, psicólogos e juntamente com policiais desenvolveram um método bastante didático para crianças de 9 a 12 anos na época. Foi desenvolvido esse método para mudar o foco, que a repressão já tinha sido constatado que não tinha tido efeito. Então, estava buscando uma política de prevenção mesmo, e não de repressão. E nessa política de prevenção, eles criaram o DARE, né? O DARE é uma sigla em inglês, que é Drug Abuse Resistance Education, que, vindo para o Brasil, foi traduzido o nome do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Aí se transformou em PROERD. O DARE virou PROERD, mas o método ele é
semelhante de lá e tem autorização, né, de direitos autorais do método. Ele foi esparramado para mais de 60 países, esse método aí. Aqui no Brasil, quase todos os estados também foi desenvolvido o ProERD. Primeiramente, o ProERD veio para o Rio de Janeiro. Ele veio para o Rio de Janeiro em 1992. Em 92, o Rio de Janeiro foi lá em Los Angeles e pediu autorização, permissão, buscou o método, capacitou instrutores e trouxe para o Rio de Janeiro. Depois São Paulo, na sequência. Aí em 97, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi a São Paulo e fez curso de capacitação de instrutores de ProERD lá. Sim. Aí em 97 foi implantado o ProERD aqui no nosso estado, né? Então ele já tem mais de 25 anos, né, de ProERD. É um projeto de sucesso. Sim. As crianças que passam pelo ProERD, ela tem uma outra visão, né, de mundo, visão de resistência às drogas, de resistência à violência, né? Sabe tomar decisões, né? Que o ProERD ele é desenvolvido assim em uma cartilha com 10 lições. São 10 lições que tem no ProERD, do começo ao fim. Ele vai passar por vários temas para no final ele ser um multiplicador das ideias de resistência às drogas e à violência e tomada de decisões corretas, porque às vezes a criança ela se envolve no mundo das drogas por falta de saber tomar decisões corretas, né? E lá é ensinado. No ProERD, o aluno sai de lá capacitado a resistir e a tomar as decisões mais adequadas para a vida dele, né? Ele vai saber lá resistir às tensões, às pressões dos colegas, ele vai saber a comunicação adequada que tem que ter com os colegas, com a família, com a sociedade. Ele vai resistir, vai evitar o bullying, que hoje, você sabe, o bullying cresceu tanto no Brasil, que infelizmente, esse ano aí você ficou sabendo dos ataques de agressores às escolas. Sim. Pessoas voltando às escolas para atacar, e muitos advindos por causa do bullying. Ex-alunos que sofriam bullying nas escolas, e ele ficou com aquilo represado, recalcado, e um dia ele foi lá, voltou na escola para poder vingar aquele ato que ele sofria ali durante anos na escola, ele voltou para vingar. Então tudo isso aí é decorrente do ambiente escolar que tem o bullying, que tem a violência um contra os outros, a violência reiterada. E o ProERD, ele dissemina a ideia do anti-bullying. As crianças são preparadas a evitar esse tipo de brincadeira, esse tipo de agressão física, psicológica contra o colega. Então, o programa de resistência às drogas, ele é fundamental, porque ele age na prevenção. Ele é uma política educativa que reflete na segurança pública. Então, sendo uma política educativa, a gente está trabalhando, por exemplo, na base, né? Não adianta nada a gente deixar o jovem se envolver com droga e depois ir lá aprender ele. Sim. Porque depois que ele está envolvido na droga, Edson, ele não tem capacidade mais de retornar o que ele era antes, sem que passe por um tratamento de desintoxicação, que é muito caro e é difícil de ter, né? Em todo lugar que tem, né? Toda família que vai ter acesso. Agora o ProERD não, o ProERD ele é para todos. A escola que adota o ProERD, todas as crianças dali vai receber o ensinamento e o aprendizado dele para ele resistir às pressões, resistir às drogas e dizer não às drogas, dizer não à violência. Então é um programa assim fundamental. Aí tem muitas perguntas. Será que ele tem eficácia mesmo? Começa a pergunta por aí, né? Será que ele tem eficácia mesmo? Eu acredito que sim. Entendeu? Só que aquela questão, né? Você aplica todo o conhecimento para a criança. Ela vai saber a tomada de decisão correta. Qual é a correta e qual é a errada. Ela vai passar pelos exercícios, ela vai responder questões, ela vai ter todo um ensinamento ali. Se, porventura, ela decidir a tomar uma decisão errada, ela vai saber que ela está tomando decisão errada, por incrível que pareça, com consciência. E antes disso, não. Às vezes ela tomava decisão acreditando que era melhor para ela, porque ela não sabia fazer análise das decisões dela. Hoje, com o ProERD, ela vai saber fazer análise. Por mais jovem que seja, 11 anos, 10 anos, a criança,
mas ela tem uma capacidade de fazer a análise desde que ela passe pelo ProErd, que é um método lúdico, didático, e que ela aprende. No final do projeto, do programa, ela faz uma redação. Todos os alunos fazem uma redação falando sobre a importância do tema, e no final essa redação é escolhida o melhor, ele vai ganhar um prêmio ali durante a formatura. Então o ProErd, cara, é sucesso, aonde já passou, é bastante sucesso. Aqui em São Gabriel, né, a secretária, a Daniele, né, ela teve uma visão assim, bastante louvável, né, de pedir para se reimplantar o ProErd, porque o ProErd tinha dado uma parada. Sim. Por falta de instrutor e por conta da pandemia, né? Assim que acabou a pandemia, eu cheguei aqui, ela tinha enviado um ofício já no começo do ano, eu cheguei aqui em março, já estava um pouco atrasado, mas aí conversando, ele falou, não, vamos correr atrás, nós não temos instrutor aqui em São Gabriel, Sim. Vamos tentar buscar em Campo Grande, desde que a prefeitura seja parceira aí para subsidiar com as despesas, tudo, dessa vinda desses instrutores. E a secretária de Educação, o prefeito, não mediram esforço, o vice-prefeito, o professor Fernando, os vereadores, todos, você, não mediram esforço para abraçar a causa e dar apoio, né, para que fosse reimplantado o ProErd. Na verdade, são investimentos baixos, vamos dizer assim, investimentos baixos e com grande retorno para a comunidade escolar. Principalmente nesse momento agora, que as escolas vinham sofrendo com os ataques de agressores. Sim. E o policial ali dentro da escola, toda semana, uma vez na semana ele vem, isso daí é um alento para a questão da sensação de segurança. Que o policial está ali dentro da escola, dando aula, falando com os alunos, isso daí trouxe uma sensação de segurança muito grande para dentro das escolas, né? E respeito. As crianças também, como o senhor disse, elas vão saber se, por exemplo, a mãe em casa está sofrendo violência, alguma coisa, elas vão poder identificar e até mesmo fazer denúncias, né? Às vezes, isso lá em casa está acontecendo, meu pai espanca minha mãe, ou acontece qualquer tipo de violência doméstica, né? Então as crianças já começam desde cedo a saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Porque ela está sendo instruída, né? Realmente o que é uma agressão, o porquê não usar drogas, né? Qual é o significado. Então, ela vem com uma maturidade, uma bagagem, como o senhor disse. E lá na frente, o poder de decisão vai ser dela. Exatamente. E às vezes a própria criança ela acaba servindo de orientador. Sim. Da família. Quando acontece alguma coisa nesse sentido, de violência, essas coisas, eles já falam, lá no ProErd a gente aprendeu que isso não pode. Não pode. Que isso não é assim, é assado, entendeu? É. Isso dá bastante, como se diz assim, ensinamento para a família. Às vezes a família já está precisando de ajuda. E às vezes a criança que passou por isso, ela acaba divertindo os pais de coisas erradas. Porque a criança ela tem um poder na mente, né, de gravar, de entender, de uma inocência. Exatamente. Também no coração, né? Então isso ajuda muito as famílias. E as escolas que podem participar são escolas estaduais, municipais, particulares, como que funciona? Então, todas as escolas elas podem participar, desde as estaduais, municipais, particulares, todas podem participar do programa, desde que faça parte do convênio, né, que foi firmado, pode participar. E na realidade esses encontros são semanais, como é que é, mensal nas escolas? São semanais, são 10 encontros semanais e um encontro para finalização, né, que é o encontro para formatura. Então, na verdade, são 10 encontros de aulas mesmo. Sim. E 1 ou 2 encontros para formalização ali da formatura e ajustes para fechar o curso. Esse ano tem turmas acontecendo já? Tem turmas acontecendo, vamos formar quinta-feira agora. Amanhã, né? Amanhã já vamos formar, período da manhã, 8 horas, vamos formar 100 e poucos alunos, 106 eu acho, e período da tarde vai ser 148 alunos, às 14 horas, na auditório da prefeitura. Da prefeitura mesmo. Vai ter formação já de 2 turmas. E para o senhor ver, né, como que esses programas ele tem importância na formação, né? Porque, como o senhor disse, lá na frente essa criança vai ter o poder de escolha, né, de fazer o bem ou fazer o mal, e ela vai se lembrar do conhecimento daquilo que foi feito na escola. Poxa, eu aprendi com a polícia lá na minha escola que isso não pode, isso pode. Papai, mamãe, isso não pode. Então,
como é importante esses métodos, como as igrejas, e tudo que vem para agregar no nosso município ajuda o trabalho da polícia, né? Porque é um trabalho de prevenção, né? Esse é o trabalho típico de prevenção que a gente fala, né? Que é aquele que as pessoas são envolvidas. Sim. Quando a Polícia Militar consegue fazer um trabalho comunitário, né? De polícia comunitária, é o melhor, porque as pessoas criam a consciência de que a sociedade tem que ser de bem e não Sim. todos contra a polícia, porque antes se criava a imagem de que todos eram contra a polícia era do mal. Sim. Porque a criança era criada em casa que a polícia ia pegar ela. Quando ela estava fazendo alguma coisa errada, alguma coisinha que a mãe não gostava, vou chamar a polícia para você, né? Hoje a criança já fala, pode chamar a polícia vem para me proteger. Então ele sabe que a polícia é uma estrutura, um elemento de proteção. Sim. E não de medo, como era ensinado no passado. Hoje as crianças, Edson, às vezes ela chama a polícia para o aniversário dela, porque o sonho dela é fazer um aniversário com um tema de polícia. E a polícia, às vezes, quando tem tempo, vai lá, participa da festinha. Inspiração para as crianças. Inspiração para as crianças, porque as crianças não vê mais a polícia hoje como elemento do mal, como era visto, né? Ah, vai te pegar, vai te prender. Hoje ela sabe que a polícia está ali, na verdade, é para proteção das pessoas. Sim. Isso é muito importante. E amiga da sociedade, amiga da sociedade. Amiga do bem. Isso a gente vai crescendo uma comunidade de pessoas com a cultura da paz e não da cultura do medo. Porque a cultura do medo ela não resolve nada, cara. Porque ninguém deixa de fazer algo errado pelo medo. Ela deixa de fazer algo errado quando ela tem a consciência de que aquilo é errado e ela não pode fazer. Aí sim, aí você não precisa estar cuidando do cara. Porque quando você descuidar dele, ele faz a coisa errada, se for pelo medo. Ah, se a polícia estiver olhando, ele não faz. Se a polícia não tiver, ele faz. Não, tem que ser quando a polícia está, quando a polícia não está, ele tem a consciência de que ele não vai fazer porque é errado. Simples assim. Aí cria-se a cultura da paz, em vez da cultura do medo, da violência, que era a cultura que vinha se pregando aí há muito tempo, né? De que a polícia era elemento do mal, que a polícia ia te pregar, ia te prender, que a polícia só faz o mal para a criança crescia com aquilo na cabeça. Então ela, em vez de ajudar a fazer a prevenção, ela acabava ficando do lado daqueles que eram contra a polícia. Falou, não, se esse é contra a polícia, que seriam os criminosos, né? Desenvolvidos com tráfico, com droga, ela falou, vou ficar desse lado, porque esses são contra aquele povo. Hoje não, a criança vê a polícia como protetora. Como uma proteção para ela. E eu acredito que vem muito pelos ensinamentos das escolas e vem muito também pelo que é passado nas mídias, né, comandante? Com os governos que tiveram nos últimos tempos, né? Essa questão de a polícia proteger o cidadão do bem, daquele que faz o certo, como o senhor disse. Exato. Eu acredito que é muito como nós falamos da mídia, da questão social, né? Eu acredito que aquilo que é passado muitas vezes é distorcido, né? Que a polícia quer pegar, né? Como que eu posso dizer, fazer algo mal para a pessoa do bem. Então, aquilo que é passado nas mídias, eu acho que tem muita importância, o poder de influência. Exatamente. É que no passado aí a mídia dava muita ênfase em erros e talvez alguns abusos, excesso da polícia. Isso foi pregado por muito tempo. Só que a gente não vive de uma ocorrência por ano. A gente atende milhares de ocorrências. Sim. Só que esses milhares de ocorrências, todas são para fazer o bem. Todas são para fazer o bem. A polícia vai lá, ela apazigua, ela socorre, né? Ela dá a segurança para quem está precisando. É isso que a polícia faz no dia a dia. Só que o pessoal só dava ênfase quando a polícia acabava talvez se excedendo ou errando em algum momento. Sim. Nenhuma ocorrência de um ano fazia todo o trabalho da polícia parecer que era daquele jeito. Só que eles nunca foram lá perguntar para saber quantas ocorrências do bem que a polícia militar faz no dia a dia. São centenas de ocorrências que na hora que a pessoa está no apuro lá, a polícia vai lá. O maior prazer do mundo, atende a pessoa, socorre, prende aquele agressor que tem que ser preso. Então a polícia faz esse papel aí de guardião da sociedade, né? A polícia guarda o seu direito. Se você não tiver uma polícia que trabalha pensando nas pessoas do bem, o mal vai vencer. Você não vai ter direito de deixar um carro na rua, você não vai ter direito de ter uma casa boa, de ter um dinheiro na carteira, porque o ladrão vai lá te incomodar. E a polícia está ali para garantir esses direitos, para garantir que você saia à noite,
sem ser molestado, entendeu? Esse é o trabalho da polícia. Tira a polícia que você vai ver o caos que torna a sociedade, Sim. entendeu? Então, o papel da polícia, ele é primordial, ele é primordial. E a intenção nossa é cada vez melhorar, cada vez a gente busca melhorias, correção de atitudes, para a gente fazer um trabalho toda vez melhor para a sociedade. Mais eficaz, né? E a questão da violência doméstica na nossa cidade, assim, vocês têm muitas ocorrências nesse aspecto? Como que é? Temos, Edson. Infelizmente, ainda temos bastante ocorrência de violência doméstica, né? Principalmente aos finais de semana, né? Dias festivos. O pessoal ainda desrespeita bastante as mulheres, né? O homem ainda prevalece, vamos dizer assim, da força, né? E o homem tem a força maior e ele abusa desse direito que ele tem, né? Deus deu a força para o homem, né? Mas não foi para ele abusar da mulher, né? Na verdade, foi para ele proteger a mulher. Só que, lamentavelmente, ainda abusam dessa força e acaba agredindo, seja fisicamente, seja psicologicamente, moralmente, patrimonialmente. Sim. Então, as mulheres acabam sofrendo. E a gente sabe que tem muitas ocorrências que não chegam na polícia militar. É em torno de 17% só que chega na polícia militar. Do âmbito de 100 ocorrências que existe, 17 chega na polícia militar. 30% fica no meio familiar. Sim. Ali, as pessoas buscam basicamente se socorrer da família ali, mas não quer levar para a polícia, porque é constrangedor, né? Ainda é constrangedor. Sim. Você expor um lado que você sofreu violência. Ninguém quer isso daí. Então, acaba a pessoa procurando a mãe, procurando um parente próximo para contar da violência, mas não quer contar para a polícia. Então, quando chega para a polícia mesmo, é porque já está grave e só chega em torno de 17% das ocorrências. Sim. E são muitas, 17%, mas são ainda bastante ocorrências. Então, lamentavelmente, a gente precisa melhorar na conscientização do ser humano. Porque eu acredito, conversando com alguns amigos esses dias sobre esse assunto, violência doméstica, eu acredito que muitas vezes as mulheres, elas não vão denunciar por medo do agressor, primeiro, e segundo, porque elas não têm para onde ir. Eu acredito que é uma falha, talvez, do nosso governo, do governo federal, governo estadual, nós termos uma casa acolhedora para essa mulher. Porque o senhor imagina, uma vez que ela denunciou, ela tem uma medida protetiva, ela tem, né, várias séries de benefícios, digamos assim, contrário ao marido. Então, ela muitas vezes não tem para onde ir, porque às vezes ela não tem um parente, não tem uma família, né? E muitas vezes ela vai ficar jogada na rua, ela não tem onde morar, não tem ninguém para acolher. Muitas vão embora. Eu acredito que se nós tivéssemos uma casa, eu acredito que Campo Grande acho que tem a Casa da Mulher Brasileira, né? Eu acredito que nós tivéssemos assim nos municípios mais próximos para ter esse acolhimento, porque ela vai ter o medo. Não vai ter ninguém para sustentar ela. E muitas vezes ela vai ter medo de sair na rua. Uma vez que ela denunciou, uma vez que a polícia fez o trabalho de prender o marido ou alguma coisa desse sentido. Eu acredito que nós precisamos fazer políticas públicas nesse sentido. Não sei qual que é a visão do senhor. Então, com relação a isso, eu também concordo que às vezes as mulheres elas ficam desamparadas. E o medo do desamparo é um dos fatores, né? São vários fatores, né? Sim. Que deixa a mulher amarrada ali no lar onde ela vive, né? É o fator financeiro, né? É o fator do acolhimento também. Às vezes ela não tem, você falou, não tem ninguém para acolher ela na cidade, ou ela tem assim receio de voltar para a casa dos pais. Sim. Às vezes a casa dos pais já não cabe mais a família que cresceu, né? Tem filhos, né? Então, tudo isso impacta na hora da mulher sair de casa. E tem a questão social também, né? Sim. A mulher, ela tem vergonha de falar, puxa, estou separada, separei do marido, estou morando sozinha. Então, tudo isso impacta na hora da decisão para uma mulher. Então, não é fácil a gente julgar uma mulher quando vê ela no lar, que ela já foi vítima por várias vezes, porque ela está no ciclo da violência ali, né? E tem a questão emocional. E quer queira, quer não, tem os filhos que ela tem em comum com o agressor, né? E os filhos gostam do agressor. E talvez ela também até gosta do agressor ainda, né? Então tem todo esse vínculo emocional que também dificulta, né?
E tem a questão do medo também, né? Sim. Vou sair de casa, mas ele vai continuar me perseguindo, me ameaçando. E aí, o que eu faço? Entendeu? Sim. E pensando nisso, a Polícia Militar ela criou um programa que chama Programa Mulher Segura. Ainda não temos aqui em São Gabriel, né? Mas ele é um programa que já tem em vários municípios do estado, o Programa Mulher Segura. Ele visa justamente acompanhar as mulheres que são vítimas da violência e que já têm medida protetiva. Uma vez ela com medida protetiva, o policial capacitado, ele vai fazer o acompanhamento dessa mulher. Ele vai estar indo na residência, vai estar passando, verificando, fiscalizando, ver se o agressor está cumprindo ou descumprindo a ordem judicial. Em caso de descumprimento, vai ser feito um relatório encaminhado para o judiciário para tomar as medidas que o caso requer, às vezes uma restrição da liberdade do agressor. Então é bastante importante esse programa, porque ele dá mais uma segurança para as vítimas da violência doméstica, né? Porque ele acompanha mais de perto, a gente fica sabendo quem é a vítima, né? E quem é o agressor. Sim. E a gente vai passar a monitorar mais de perto, está fazendo ligações, está indo lá na residência, em determinadas horas do Muito dia, importante, né? para verificar se o agressor de fato está cumprindo. Então esse programa é bastante interessante. Quem sabe no futuro próximo a gente possa estar implantando ele aqui em São Gabriel para dar essa proteção a mais para as mulheres, né? Sim, é muito importante para as nossas mulheres do município, uma vez que, como o senhor disse, muitas vezes elas não fazem a denúncia pelo medo e só 17%, né? Imagina se tiver implantado esse programa no nosso município, eu acredito que, em nome de Jesus, que não aconteça mais violências, mas acredito que esse número vai aumentar para 17, 20, 30, 40% das nossas mulheres. Exatamente. E acerca do nosso efetivo, comandante, aqui no nosso município, quantos policiais vocês são aqui no... Então, hoje aqui nós estamos com 25 policiais, né, para o trabalho operacional, e a gente tem a intenção de ampliar, né? A gente quer ampliar o efetivo daqui por conta do crescimento da cidade. O efetivo ele era razoável até determinado tempo, né? Sim. Mas a cidade ela cresceu bastante. Ela cresceu bastante tanto em território, né? Assim como em população. Ela cresceu, se esparramou, né? Hoje ela não é mais só alguns quilômetros quadrados, são vários quilômetros quadrados de cidade, né? Tem bairros distantes já. Sim. E a gente precisa de um policiamento maior, vamos dizer assim, para cobrir, porque nós temos distritos também, né? Temos Sim. assentamentos Sim. que precisam de policiamento, são longes. Sim. E a gente tirar a viatura para ir lá no assentamento, lá no distrito, ela descobre a cidade aqui. Então a gente precisa, em conjunto com toda a sociedade aqui, nos próximas formações que tiverem, a gente reivindicar um efetivo maior para a Polícia Militar. E quem sabe a ideia também é a gente construir um quartel novo. Sim. Lá no Jardim Gramado. Sim, lá no bairro. Lá no bairro Jardim Gramado, para aquela região ali, porque os outros órgãos do Estado já estão todos instalados aqui para a área centro, né? Sim. Tem a Polícia Civil, tem o Bombeiro, tem o Detran, tem o Judiciário, tem o Ministério Público, todos os órgãos estão aqui. E o Estado, na minha visão, a gente tem que descentralizar um pouco, esparramar os braços do Estado dentro da cidade. E aí seria uma oportunidade da gente levar a Polícia Militar lá para o outro lado da cidade, que é depois do córrego ali, né? Sim. Para ter um órgão do Estado lá dentro, né? Para cuidar melhor daquela população, né? Trazer mais segurança e prestigiar aquela comunidade que não tem os mesmos investimentos que tem aqui, né? Por conta do início da cidade foi aqui, os órgãos foram se instalando aqui. Então agora é a oportunidade da gente rever isso daí e destinar um terreno que seja para o Estado construir um quartel da Polícia Militar lá e que seja um quartel já apropriado para se transformar em batalhão. Sim. Porque a gente tem uma população do tamanho de Coxim, praticamente Coxim é batalhão, e aqui eu penso que também no futuro próximo a gente deve construir num prédio novo, transformar em batalhão, aí sim, aí vai ter capacidade de absorção aí de mais policiais, né? Sim. Criar uma força tática, que é um grupo de policiamento reforçado, né?
com armamento, equipamento, com mais homens na viatura, criar um grupo de ronda escolar próprio, né? Criar um grupo para patrulhamento do trânsito, para tornar um trânsito mais humano, mais seguro, para evitar mortes e acidentes graves do trânsito. Então, isso tudo a gente precisa. Isso será implantado somente com o batalhão ou com o comando aqui? Também poderia ser do jeito que está hoje? Ou só se transformasse em batalhão? Então, para criar toda essa estrutura, eu penso que tendo um prédio adequado é mais fácil. Mais fácil que o nosso prédio é pequeno aí tem já, capacidade de absorver Sim. esses policiais, né? Porque o nosso prédio ele é da década de 80, né? Bem no iniciozinho da cidade aí. Sim, quando nós tínhamos aí 5, 10, 10, era bem pequena, 15. Né? Era até estrada de chão aí, Sim. Não tinha nem asfalto, então era bem pequeno mesmo. Então a gente pensando nisso, já estamos atrasados. Né? Chapadão do Sul, que é do porte de São Gabriel, na questão de população, né? Está na casa dos 30 mil também, já estão construindo um prédio próprio para batalhão. Provavelmente lá no futuro próximo vai se transformar em batalhão. Sim. E eu penso que eles aproveitaram uma oportunidade que a gente também tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho para transformar. Para poder transformar. Aí Sim. A pessoa fala, mas o senhor está querendo transformar em batalhão, o senhor nem vai ficar aqui esse tempo todo para estar à frente. Eu falei, mas o objetivo meu é fazer com que as coisas fiquem prontas, deixar preparado para o futuro da cidade. Isso é legado. Isso que é o importante aí, não é a gente pensar só no momento que eu estou aqui, Sim. Eu estou pensando lá na frente. Com certeza. São Gabriel merece, porque ela vai precisar. Marcando a história. Ela vai precisar de um batalhão aqui. Sim, é importante para a segurança, né? O senhor falou sobre 25 efetivos. Se o senhor fizer a conta 25, nós somos 30 mil habitantes, dá então, per capita 1.200 pessoas para um policial. Exatamente. Tá um índice muito... Está bem abaixo, da média. Da necessidade, né? A gente precisa crescer. Lógico, a gente está dando conta, né, do trabalho, com o que a gente tem, né? Mas a gente tem que pensar lá na frente. Estou pensando lá na frente. E eu penso que a política de governo é essa. A política de governo é cada vez melhorar, tornar o Estado mais seguro. Sim. Porque o Estado mais seguro, ele atrai mais investimento. Com certeza. E desenvolvimento econômico e social. Então, essa é a visão que a gente tem. E se a gente tiver uma cidade desenvolvimentista, mas ela tiver insegura, as pessoas deixam de investir por medo. Né? Porque nós temos até a Aurora, né? Há uma projeção de crescimento para os próximos anos muito grande, então nós vamos receber mais pessoas. Nossa cidade cada dia vai crescer mais, então nós precisamos pensar em educação, saúde, segurança. Nós precisamos num conjunto de que o crescimento ele vem, mas é um conjunto de aglomerados que nós precisamos. Se a cidade crescer na média que cresceu aí de 33%, vamos supor que cresça 30%. Nos próximos 10 anos. Olha o tanto de população que vai ser. Quase 40 mil. Vai para quase 40 mil habitantes. Cara. Aí você imagina, 40 mil pessoas circulando aqui. É bastante. É muita gente, cara. Então fica disperso as coisas. Sim. As pessoas já não se conhecem todo mundo. A polícia já não conhece todos mais, não conhece os infratores. Hoje a gente ainda conhece a maioria dos infratores. Quando acontece alguma coisa, a gente mais ou menos já sabe quem vai atrás. Agora, com 40 mil habitantes, o horizonte já fica bem mais distante. Sim. Então, a gente tem que pensar em crescer junto a polícia para ter pelo menos, até lá, por exemplo, uns 50 policiais. Né? Acredito que uma per capita boa é que uns 700 para cada policial, 800, 600? Varia de acordo com as peculiaridades do local, né? Assim, né? Eu penso que aqui, se a gente tiver 40, 50 policiais aqui, já suporta bem, né? Dá para a gente incrementar essas modalidades de policiamento que eu te falei. Sim. E tem que aumentar as formações, né? Porque isso. Aí tem que ter os concursos, né? Tem que ter os concursos. Então, essa grande importância de ter concursos e formações, né? Exatamente. O concurso está em andamento, como estava falando, né? É a oportunidade de ingresso de novos policiais. E com esse concurso em andamento é a hora de São Gabriel, quando estiver na fase da formação, se movimentar para reivindicar, vamos dizer assim, né? Reivindicar o policiamento que São Gabriel merece, né? Pela envergadura que São Gabriel tem aqui hoje na região norte, né? Potencial, a gente sabe disso, tem 30 mil habitantes, fora a população flutuante, né? Volante, que passa na cidade, através de
por conta do comércio, né? Muito se movimenta a cidade, né? Entregadores, pessoas, fornecedores, negociantes, então tudo aqui na cidade, trabalhadores eventuais, né? Que vêm de fora na grande temporada de prestação de serviço, de colheita, de plantio. A gente sabe que vem pessoas a mais, né? Para trabalhar aqui. E isso traz pessoas de todo tipo, né? Interessados em trabalhar e muitos interessados em olhar a cidade para ver se é possível instalar-se aqui como criminoso. Sim. Então, esse tempo mesmo, fizemos a prisão de um infrator aí, de um assaltante, que ele tinha recém-chegado de Goiás. Recém-chegado. E ele cometeu um assalto ali na farmácia, e depois nós conseguimos pegar ele no outro dia, e durante a checagem ele tinha um mandado de prisão lá de Goiás, pelo mesmo crime, de roubo também. Sim. Então ele já estava fugindo de lá, porque ele sabia que ia ser preso lá, e veio para cá para supostamente trabalhar, segundo ele, né? Mas resolveu, em vez de trabalhar, resolveu continuar no crime. Então, que coisa errada. Só que deu azar, né? Foi preso. Ainda bem que tivemos êxito na ação, né? Conseguimos prendê-lo, tirou ele de circulação, senão ele ia continuar fazendo uma série de assaltos, incomodando todo o comércio da cidade. Comandante, eu quero agradecer a sua participação, muito esclarecedor para nós, conhecimento sobre a segurança pública, sobre o Proerd. Nosso muito obrigado por o senhor participar. Deus abençoe, que o senhor permaneça muitos anos aqui no nosso município, né? Porque é grande importância ter um comandante que conheça o município, que conheça as dificuldades, as debilidades, como o senhor disse, conhecer até os meliantes, né? Isso. Então, muitas vezes, quando é trocado, é modificado, tem uma toda adaptação do comando, tem tudo, é muito... a gente sabe que lidar com pessoas muitas vezes não é fácil, então é toda uma adaptação. Então, que o senhor permaneça muitos anos conosco aqui na nossa cidade, e parabéns pelo seu trabalho, né, que a gente tem visto que está sendo muito eficaz, né, que o senhor continue aí, que Deus abençoe a sua vida. Eu que agradeço, Edson. Quero dizer que essa semana, vai até dia 25, é a Semana Nacional do Trânsito. Sim. E nós estamos fazendo a campanha aí, fazendo blitz. A sociedade pode ficar sabendo que a gente está nas ruas aí fazendo blitz para poder manter uma ordem e o cumprimento da lei do trânsito, né? Porque o trânsito ele também tira bastante vidas. Infelizmente, a gente sabe que tira vidas e deixa muitos com sequelas. O trânsito, às vezes, ele é cruel. As pessoas que têm parentes, amigos que já sofreram acidente de trânsito, ficaram com sequelas, sabem do que eu estou falando. Então, essa semana é voltada para a Semana Nacional do Trânsito. Peço a todos que cumpram as leis do trânsito, andem de forma segura, né, de forma defensiva, e que procure cumprir tudo com as regras de trânsito, para evitar que você sofra as consequências ou você cause um dano a um parente ou alguém de alguma outra família, e que depois você não tem como se arrepender, porque a pessoa vai ficar com a sequela para o resto da vida. Então, eu peço a todos que se cuidem no trânsito, que fiquem atentos. Nós estamos nas ruas, e se tiver alguma infração de trânsito, nós vamos estar tomando as medidas que a lei prevê, né, de trânsito. Então, já fica bem claro essa questão para as pessoas que andam, às vezes, relapso, descumprindo as regras de trânsito, para buscar novamente aquilo que aprendeu na autoescola, né, e colocar em prática. Tudo que a gente aprende na autoescola é verdade. É verdade, a gente tem que colocar em prática aquilo lá, não é só para passar na autoescola. Depois que passa na autoescola, não cumpre mais as regras de trânsito, tem que usar o cinto, não pode andar falando ao celular, que isso daí causa muita distração em acidente, atendendo celular, falando, trocando mensagem de texto, falando em áudio por mensagem, isso tudo causa distração no trânsito. E o pior, excesso de velocidade. Não ande em excesso de velocidade, ande dentro da velocidade da via. A velocidade da via é adequada para você chegar ao seu lugar tranquilo, em paz, com segurança. E, finalmente, eu quero dizer que a sociedade, a população, ela é os olhos da Polícia Militar. Sim. Eu quero que vocês sejam os olhos da Polícia Militar, porque a Polícia Militar ela não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas você está. Você que está nos ouvindo, que está nos vendo, você sabe que em cada bairro, em cada rua, em cada
quarteirão da cidade tem uma pessoa, tem um morador, e você pode ser os olhos da Polícia Militar. Faça a sua denúncia através do 190, faça a sua denúncia através do 181, é o Disque Denúncia da Polícia Militar. Você pode ir lá no 81 fazer a denúncia anônima, você não vai ser identificado, você vai fazer a sua denúncia, seja de tráfico de droga, seja de crime que está ocorrendo, seja de violência doméstica com o vizinho que ocorre e você sabe, mas não tem coragem de denunciar, pode denunciar no 181, que você vai ser anônimo, seus registros não vão ser catalogados e a Polícia Militar vai ter as informações que precisa, porque vocês são os olhos da Polícia Militar. Então eu agradeço a todos e conto com a parceria de todos vocês para fazer uma cidade mais segura, mais tranquila e boa para se viver. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por você assistir esse podcast. Curta, compartilha, se inscreva no canal, mande para os seus amigos. Um tema muito importante no nosso município. Saiba que a polícia está para proteger o cidadão do bem e é amiga da sociedade. Um grande abraço, tenham todos um bom final de semana e Deus abençoe.